No podcast de hoje você vai descobrir as 3 viradas de chave de muita importância e os segredos milionários da minha amiga Glória, diretora da CEL, Clínica de Estética Oral. E se você ficar até o final, você vai descobrir várias outras dicas que ela vai dar no decorrer da nossa conversa. Mais uma dica bônus ao final para você mudar a sua mentalidade sobre riqueza e como ganhar dinheiro. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube Segredos Milionários. Hoje estou com a minha amiga Glória, diretora da CEL, da Clínica de Estética Oral, a responsável por esse sorriso belíssimo. E vamos bater um papo muito bom, muito gostoso. Glória, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e quero aproveitar aqui e falar para o ambiente. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse ambiente belíssimo, onde você traz muita felicidade, né? Verdade. Traz a beleza nos sorrisos. E conta um pouco aqui, pessoal que está nos acompanhando, um pouco do início da sua trajetória, você vir para Manaus, montar toda a clínica, falar suas qualificações. Conte um pouco aqui. Então, vou contar um pouquinho desde o início, como começou. Eu me formei muito cedo, eu entrei na faculdade com 15 anos. Nossa, muito cedo, né? E eu me formei na turma de 4 anos e meio. Então, com 20 anos, eu já estava formada e eu comecei a especialização antes de terminar a faculdade. Que legal. Então, com 22 anos, eu já era orto. Então, eu comecei muito cedo, graças a um investimento dos meus pais. Graças a Deus, eu tive o suporte de poder ter essa estrutura para começar. Não é um investimento baixo, Barato. né? Muito alto e fora dedicação. Exatamente. Eu tinha que estar disponível para aquilo, porque uma menina de 15 anos às vezes não quer. Exato. Esse estudo, né? Não tem esse objetivo. Eu me formei com 20, fiz a especialização, era orto. Porque a maioria das pessoas às vezes não tinha estrutura nem para fazer uma especialização, né? Porque os pais conseguiram formar aquele dentista e depois cada um por si, né? E hoje uma especialização faz total diferença na vida de um profissional, correto? No mínimo, você tem que ter uma especialização. Hoje, eu tenho 2 especializações e também faço implante. Então, assim, hoje eu investi infinitamente, até hoje invisto. Não pode parar nunca, senão você fica para trás. Mínimo, você tem que investir em alguma qualificação, senão você é mais um no mercado, né? Além das especializações, eu sempre acompanho outros cursos, atualizações, você sempre... 100%. Eu tenho hoje 15 anos de formada. Olha, parabéns. Então, não tem como você, só com um curso lá do início, sobreviver hoje com tanta coisa nova, né? E assim, eu acredito que muita coisa vai mudando, atualizações, técnicas, produtos que você aplica. Todo dia, hoje, tem alguma novidade. Hoje, com a internet, então, além de ter novidade, a gente fica sabendo das novidades. Porque antes tinha muita coisa nova e a gente não tinha acesso, né? Então, hoje tem curso, inclusive online, que a gente pode se capacitar de forma simples, basta ter disponibilidade. A pessoa tem que querer, senão não tem como, né? Então, me formei em Salvador, fiz especialização. Inclusive, João foi para minha apresentação da primeira especialização. Eu já conhecia João foi lá. Me formei. Tinha uma clínica lá, minha mãe administrava, minha mãe me deu todo o suporte no início. Então, eu tinha toda uma estrutura, uma base familiar para administrar. Então, nunca me preocupei com isso. Minha preocupação era estudar e desenvolver a profissão. Então, comecei com o suporte dos meus pais, montaram uma clínica para mim, então eu tive essa ajuda inicial. Depois eu tinha que realmente, para você se diferenciar no mercado, você precisa realmente correr atrás, senão não basta ter estrutura, que muitas pessoas têm aquela estrutura, mas não conseguem desenvolver, né? Tinha uma clínica lá estruturada, já era orto, já tinha uma cartela de pacientes de orto, então conheci João, vim para Manaus, me casei, não tinha opção, eu tinha que acompanhá-lo. Então, vim desempregada, né? Larguei uma clínica lá, estruturada, com pacientes em tratamento, vim para Manaus. Chegando aqui, eu não sabia o que eu ia fazer.
Mas João sempre me direcionou. Primeiro, o que é que você precisa fazer? Os dentistas que se destacam hoje fazem o quê? Né? Então, João sempre pegou inspirações. Legal. Eu tenho que fazer o que as pessoas fazem hoje e dá certo. Então, eu costumo até falar, não precisa inventar a roda, Não. a roda já existe. Já existe. Pega, ele faz o feijão com arroz bem feito, Uhum. melhora. Uhum. E algo que você falou que eu acho que é fundamental, ter pessoas que te inspiram. Uhum. Eu costumo falar, quem é o coelho na corrida? O coelho é o que mais corre. Uhum. Então você tem que estar ali colado no coelho, fazer o que ele está fazendo para você estar na frente de todo mundo. Uhum. Então, hoje, a gente tem que pegar pessoas que, na nossa área, sejam referências e tentar, de forma saudável, claro, não plagiando, mas copiar o que ela faz, os casos de sucesso para nossa área. Então, vim para Manaus, eu era orto, que foi a minha primeira especialidade, e João falava, Glória, por que não sei quem ganha dinheiro com odontologia? Por que não sei quem ganha dinheiro com odontologia? Eu trabalhava, eu era orto, ganhava um valor, mas que, na época, inclusive hoje, para quem é orto, não era um valor substancial para você sustentar uma família. Pense que eu não existo. Como você iria sobreviver? Então, hoje eu estou aqui. Se eu falecer, e os meus filhos? Eu preciso estruturar. O pensamento de João sempre foi esse. E me deixar independente para cuidar dos filhos, caso ele venha Fazer falta, fazer né? falta, né? Nossa, é uma preocupação, É. acho que unânime É. entre os homens. É uma preocupação que eu tenho muito, deixar tudo preparado. Uhum. Camila, você vai ter que agir dessa forma, cuide disso. Tem isso aqui para você ir atrás, fazer. Aí ele, por que essa pessoa ganha dinheiro? Uma pessoa específica. E você não ganha? Eu falei, é porque ele faz prótese. E por que você não faz? Porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer, eu não gosto. Eu não gostava porque eu não sabia fazer. Se eu soubesse, eu ia gostar. Então eu, não. Ele, você vai fazer. Eu falei, não gosto. Não tenho afinidade nenhuma. Eu não vou fazer. Se não sei quem faz, ganha dinheiro, você vai fazer. Ele me matriculou na especialização de prótese. Aí eu falei, eu não vou gastar esse dinheiro. Ele falou, eu vou pagar. Pagou só o primeiro mês, tá? Depois eu que paguei. Mas ele sempre me direcionou o que fazer. Então, você vai fazer prótese. Se é o que dá dinheiro, você vai fazer. Comecei a fazer especialização. Aí foi a primeira virada de chave. Quando eu comecei a fazer prótese, que as reabilitações realmente é o que fazem diferença na odontologia. Porque quando você fala em prótese, você engloba diversas situações ali do paciente. Então, ganha quem resolve problema. Quando você faz uma reabilitação, uma prótese, você consegue resolver um grande número de problemas. Então, comecei a fazer prótese, foi a segunda especialidade, e aí sim começou a desenvolver. Primeiro, eu alugava uma clínica. Quando eu cheguei em Manaus, eu aluguei uma clínica, que até hoje existe. Eu aluguei uma sala e dividia com essa pessoa meio período. Então, ela ficava meio período e eu meio período. A clínica era dela e eu ficava metade dos turnos. Fui desenvolvendo ali, fazendo captação de pacientes. Alguns pacientes eram lá do tribunal, os vizinhos. Então, assim, o que é que eu fiz? Como eu já fazia em Salvador. Peguei o nicho de pessoas, do público que eu convivia. Eu ia para a escola das crianças, aí conhecia os pais, começava a atender as crianças, os pais das crianças, ia para a natação. Comecei a minha cartela de pacientes em Manaus realmente fazendo contatos, porque hoje a maioria das pessoas, em qualquer área, especialidade, não só em odontologia, fazem o quê? Sentam, montam um escritório de advogados, sentam e ficam esperando chegar cliente. E não se preocupam com o que você fez, né? Com o network. Mas eu sou instintiva. Não, eu não fazia, naquela época, não era como é hoje, toda instrução, até de cursos, como você se adequar. Tudo que eu fazia era intuitivo. Sei. Mas era o network de hoje. De forma natural. Eu acho que é o melhor, inclusive. Fui fazendo essa captação de pacientes. Nessa sala alugada, mudei para outra, lá no Semon, com a outra sócia.
E a sala também ficou pequena, porque era metade dos turnos, eu dividia. Foi quando eu vim e montei a CEL. Legal. A gente procurou. Aí foi a segunda virada de chave. Que o que aconteceu? Eu tinha uma sala só, dividindo, e ficava com medo de arriscar. Por quê? Aí é muita responsabilidade, é muito custo. Eu não vou ter tempo para nada, porque essa metade dos turnos eu trabalhava e a outra eu ia para academia, para mercado. Se eu montasse um negócio próprio, eu não ia ter tempo. Então, o que é que eu fiz? Medo, insegura. Eu falei, não vou, não quero. João falou, você vai. O que é que ele fez? Ele procurou a sala, ele alugou. E em 20 dias, ele montou do zero aos móveis a clínica. Me jogou na clínica. Agora vai. Eu funciono no empurrão. Eu tenho medo. Então, ele me encoraja e me dá as orientações do que fazer. Então, qualquer pessoa precisa de orientação. Seja de uma pessoa mais experiente ou de uma pessoa que convive com você, até para saber quais são suas falhas, para direcionar. Porque senão você fica perdido. Por mais que a pessoa seja sábia, com muitas coisas você fica sem direção. Você não sabe aonde canalizar o que deve fazer primeiro. Então, ele me direcionava e eu ia seguindo tudo que ele ia falando. Montei a primeira CEL em 2015, aqui nesse prédio que eu estou hoje, porém em outra sala, com apenas 2 cadeiras. Eu atendia em uma e tinha um colega ou outro que atendia na outra cadeira. Então, uma coisa pequena, todos os turnos, eu ficava ali administrando um grupo pequeno de pessoas. Uma recepção, um funcionário, um outro dentista, de uma forma pequena. Fazendo prótese. Então, eu conseguia sustentar aquela clínica, tinha até retorno financeiro, né? Tinha lucro, mas tive que ter muitas habilidades desenvolvidas para administrar pessoas, porque é o pior. Porque a odontologia eu já tinha muito tempo. O que eu tive que fazer foi aprender a lidar com pessoas. Quando você dá essa segunda virada de chave, que você vai crescer, você tem que adquirir muita habilidade na área de gestão, né? Principalmente como lidar com pessoas. Né? Inclusive, ainda agora, antes de começar, eu estava resolvendo uma situação do escritório. Você tem que ter essas habilidades. E assim, tem algum caso assim, algum desafio muito grande que tu passou, que teve que ter habilidades com gerir pessoas? Hoje, a minha maior dificuldade é administrar conflitos entre pessoas. Porque eu não tenho um conflito com ninguém, porque eu já sei o perfil de cada um. Cada um que trabalha aqui, hoje tem mais de 12 pessoas aqui comigo. Olha. Entre dentistas e funcionários. Então, cada um tem um ponto positivo e negativo. Eu sei o que eu posso fazer com cada um. Então, eu não entro em conflito com nenhum, porque eu já tenho essa visão e eu já sei a falha de cada um. É uma habilidade muito importante para o gestor, saber lidar com pessoas. Você vai trabalhar com pessoas que têm diversos níveis de conhecimento, tem certos vícios, manias, e você tem que saber lidar com isso. Agora, as pessoas que trabalham entre si, nem sempre uma aguenta ali o vício, a mania do outro. Isso. E a gente tem que administrar isso. As pessoas são intolerantes hoje. Então, qualquer briga entre eles afeta todo o ambiente de trabalho. Por mais que não esteja aqui direcionado aqui, do meu lado aqui, a confusão comigo, mas eu sinto o clima no ambiente. Aí o que é que eu tenho que fazer? Chama um, chama o outro. Eu não posso tomar parte e eu também nem tenho interesse em ficar ali participando do conflito. Eu tenho que resolver. Qual é o problema? Tá, o problema é esse. Bem objetivo, né? Exatamente. Por incrível que pareça, resolver esses conflitos toma muito tempo, né? Então, você ser objetivo, qual é o problema? Vamos resolver? Olha, cessou, resolve. Tem que ser muito rápido, porque realmente toma muito tempo e acaba a produtividade. Exatamente, interfere em tudo. Então, hoje, a habilidade de lidar com o conflito entre as outras pessoas da equipe é a maior dificuldade, né? Voltando, deixa eu me situar aqui que eu me perdi. Montei a clínica, era um grupo pequeno. Certo. Era uma clínica pequena, porém,
foi um grande passo, né? Uma clínica pequena, tinha vários conflitos, eu chegava em casa. Eram uns 4 pessoas, 4 pessoas. Eu chegava em casa, João, aconteceu isso, isso e isso. Aí, João, meu Deus, se em 4 pessoas tem essa confusão toda, já imaginou se você trabalhasse no distrito? Aí era muita confusão e tudo eu supervalorizava. Uma confusão, isso aí vai ter que objetivo, Glória? Vai resolver o quê em relação ao funcionamento? Nada. Então, esqueça. Então, a gente tem que realmente canalizar, tomar direção do objetivo. Direcionar suas energias para o que interessa, para o seu foco. Exatamente. Porque a gente vai ter percalços ali que a gente vai se desviar. Então, a gente tem que realmente... Qual é o objetivo? É esse? Qual é o objetivo hoje que eu tenho? Reabilitar pacientes. Então, qualquer coisa que fuja disso, não posso perder tempo. Brigas, conflitos, eu não posso perder tempo comprando material, eu não posso não posso perder tempo verificando ar-condicionado, coisas que quebram. A gente tem que ter uma equipe e setorizar. Agora me diz uma coisa, eu acredito que tu deva ter tido um pouco de dificuldade nisso. Você não pode perder mais tempo com determinadas atividades. Então você tem que fazer o quê? Delegar funções. E é muito difícil para um empreendedor que está começando. Eu passei por esse processo. Eu sabia todos os processos do Instituto, tá? Que é um dos meus empreendimentos. E eu sabia fazer desde todo o processo, do início ao final, captar clientes. Só que chegou um momento que crescemos, não dava conta e tive que começar a delegar. Agora você fica muito apegado a todo o procedimento, porque você tem um cuidado, tem um carinho e você vai passar para outra pessoa e você quer que ela faça do seu jeito. E tem até um vídeo que eu gosto muito que é verde limpo. Eu quero esse resultado, eu quero verde limpo. Como você vai chegar, você pode usar sua metodologia. Isso me ajudou muito, que eu queria que ele fizesse do meu jeito. Então eu aprendi, olha, você vai fazer isso, vou delegar essas funções, eu quero verde limpo. E para ti, como foi esse processo? Teve essa dificuldade? Foi difícil? Sim, hoje eu tenho dificuldade até de pedir uma água. Eu não peço uma água nem um café. Eu vou lá e faço. Porque eu tenho dificuldade em delegar função. Então, hoje, a equipe que está comigo já sabe o que eu preciso para hoje. Então, já deixa tudo separado. Porque senão eu vou lá e vou fazer e vou perder tempo. É uma coisa que, quando eu comecei, aumentou nossa equipe, eu não me sentia muito à vontade de ser servido. Isso. Então, pedir um café, alguma coisa, não, vou e faço. Só que o nosso tempo realmente é muito valioso. Não é uma questão de vaidade, nada além disso. É uma questão de otimizar suas tarefas. Para quê? Para você produzir muito mais. Até porque você tem uma clínica, já está com mais de 12 pessoas. Então, são pessoas que dependem da clínica, são famílias que dependem do andamento do empreendimento. Então, se ele vai bem, naturalmente, as pessoas que estão trabalhando vão cuidar de suas famílias, dos seus projetos, certo? E a equipe tem que estar todas as pessoas envolvidas afinadas com o mesmo objetivo. Por quê? Desde a recepção, a pessoa que ajuda aqui dentro, o outro profissional que trabalha aqui, todos têm que entender que o crescimento da clínica é o crescimento dele também. Por quê? Senão ele vai fazer de qualquer jeito. E segundo, a gente tem que entregar mais do que a empresa ou qualquer situação espera da gente. Então, a gente tem que sempre surpreender com o resultado. Por exemplo, quando eu chego, eu não peço café, não peço nada. Já chego, já está aqui. Olha, porque as pessoas já sabem, já estamos afinados. E sem eu pedir, um vai conhecendo o outro, né? Uma rotina produtiva, né? Exatamente. É uma metodologia de engrenagens, de produção, que qualquer empresa é fundamental. Exatamente. Né? E todos precisam ter conhecimento da necessidade do outro. Por exemplo, quando você está uma quantidade de pessoas ao mesmo tempo trabalhando, quando um não está atendendo ou um não está fazendo determinada função porque já terminou, ele tem que observar se o colega, mesmo que não seja a sua função, precisa de ajuda, porque a empresa cresce com isso. E se aquele colega faltar, no outro dia ele vai conseguir também resolver. Então, todos têm que fazer tudo, como
eu sempre aprendi. Uma sinergia com toda a equipe, com todos Um os ajudando setores. o outro e todos vão produzir muito melhor. Então, hoje, uma empresa precisa realmente ter um grupo de pessoas que queiram ajudar uns aos outros. Se tiver qualquer tipo de desavença entre a equipe, quem perde é a empresa, senão não tem como ter crescimento, né? E, como eu sempre digo, qual é a principal dica para qualquer coisa na vida, para qualquer crescimento? Só ganha quem sabe dividir. Para ganhar, a gente precisa dividir. Como, por exemplo, hoje eu tenho um volume de pacientes. Hoje eu divido a minha agenda com vários profissionais que estão aqui, que eu sei que são capacitados, que fazem o mesmo padrão que eu faço, então eu preciso dividir o meu volume de pacientes com eles. Por quê? Se eu quiser atender o mundo, eu não vou conseguir. Então, às vezes a pessoa fica, até financeiramente a gente fica, eu quero esse dinheiro todo para mim. Eu não vou dividir com ninguém, não vou pedir ajuda de ninguém. Acaba perdendo a mão, a qualidade, ganha uma vez e não ganha nunca mais. Eu tenho o mesmo pensamento. Eu prefiro estar ganhando sempre, dividindo. Um negócio é bom quando todo mundo está ganhando dinheiro. Então não adianta você querer ganhar sozinho, que você ganha uma vez e você não dar continuidade por diversas situações. Né? Você não tem um perfil que sabe trabalhar em equipe, você acaba perdendo a qualidade e não atende como todo mundo que chega aqui na clínica é atendido e sai com sorriso bonito desse, olha esse aí, outro. Outra coisa, terceira virada de chave que eu tive. No meio da pandemia, complicadíssimo. Todo mundo fechando, todo mundo em desespero. Eu tinha uma clínica com 2 cadeiras. Começamos a pandemia, fechamos a clínica, inclusive, dia 18 de março. Então, todo mundo ficou em isolamento e tal. O que é que ocorreu? João, sempre pensando, Glória, agora é o momento. Tá todo mundo parado, vamos pensar, qual será o próximo passo? Eu não tenho passo nenhum, eu quero ficar em casa. Teoria dos jogos. Qual o próximo passo Exatamente. Que devemos dar? Porque eu hoje trabalho com metas. Minha meta daqui a 1 ano é tal, meta daqui a 3 anos e daqui a 5 anos. E múltiplos de 5. 5, 10, 15 e 20. Vamos abrir um parêntese aqui. Fala aqui, com quem você aprendeu isso? Com o meu gênio, meu marido, que sabe de tudo e me ensina tudo. Eu não poderia deixar de abrir esse momento para falar para o meu amigo João, que passou todos esses ensinamentos. Ó, João, parabéns, hein, meu amigo? Inclusive, uma vez eu contratei uma funcionária. A funcionária essa história chegou. É muito boa. Essa história é engraçada. Eu contratei uma funcionária. Eu estava sem uma pessoa na recepção e precisava com urgência. Cheguei na entrevista, ela veio até aqui, eu falei com ela o nome e tal. Falei, tá contratada, pode começar a trabalhar. Voltei, comecei a trabalhar, chamei ela. Aí todo mundo, ela já foi. Eu falei, foi pra onde? O doutor João chegou, conversou com ela e já demitiu. Eu falei, como assim? Demissão em 5 minutos? Aí eu falei, o que foi, João? O que ocorreu? Ele falou, cheguei e perguntei, o que é que você quer daqui a 1 ano? O que é que você quer daqui a 5 anos? Ela não sabia nem o que ela queria amanhã. Então, essa não tem o perfil da equipe. Ela não tem objetivo. Uma pessoa que você não sabe se amanhã você vai poder contar com ela ou não. Ela não tem objetivo, então ela não vai conseguir somar na empresa. E foi a melhor coisa. Então, eu não tinha essa visão porque eu estava em um momento de desespero, eu precisava de uma pessoa, só que não poderia ser qualquer pessoa. Eu não tinha aquela, mentalidade. Então, hoje, eu trabalho com metas 1 ano, 3 anos, 5 e múltiplos de 5. 10, 15 e 20. Daqui a 20 anos, meu filho tem que estar formado, casado, minha filha casada e formada, e eu bem velhinha já, lá na bilionária, casa da Marina, com meu vizinho também na minha frente, que é o meu terreno da frente. Estaremos lá. Bilionários, porque quem faz metas para 5 anos vira milionário. Quem faz metas para 10 anos vira bilionário. Exatamente. Então, hoje, vamos estar na nossa residência, no nosso vizinhos, barco, na nossa marina.
Eu vou estar no seu barco, né? Porque meu marido, ele não consegue comprar um barco. Ele é muito, barquinho. Não, ele é muito investidor. Conte comigo. O seu barco eu vou estar lá navegando. Mas é isso, trabalhar com metas. Olha, muita atenção nesse momento. Vai nos comentários aqui no YouTube, no Instagram, se tiver num corte. Comenta, fala qual é a parte que você está gostando, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa as notificações e acompanha todo esse trabalho. E também dá um pulo aqui na clínica, fazer uma limpeza, sai com esse sorriso aqui, ó, lindo, tá? Glória, a Glória sabe, eu não gostava do meu sorriso. Tá? Eu já estava num momento de transformação, eu não era tão, na verdade, eu não era nada vaidoso. O meu tempo eu direcionava para trabalho, suprir necessidade da família e acabava deixando de lado. Aí começou a sobrar um pouquinho de dinheiro. Aí comecei, vou malhar, vou me alimentar melhor. Foi quando coloquei um aparelho de dente, eu não gostava. Meu sorriso era aquele sorriso sem mostrar os dentes. Então ele desentortou e eu achei que já estava melhor. Aí eu conheci a Glória, vindo aqui, eu falei, não, eu tô achando que o meu sorriso tá melhor, o sorriso do pessoal da clínica da Glória, o sorriso dela, eu quero um sorriso assim. E eu vim, e foi o melhor dia, porque ela falou, Hélio, esse teu aparelho tu já pode tirar, vamos tirar, bora. Agora a gente pode botar os dentes bonitos, vamos. E rapidamente sai com esse sorriso. E eu, assim, só agradecer, porque me traz uma autoestima muito maior. Ah, tá muito branco. O dente era amarelo, não todo amarelo, mas era de várias cores amarelo. Era manchado, eu não gostava. Agora o meu sorriso tá lindo. Só simplesmente. Inclusive, você e a Camila foram pacientes da pandemia. É verdade. Você já foi tratado nessa clínica. Já. Quando teve a pandemia, qual é o próximo passo, Glória? Eu falei, não quero passo, eu quero ficar em casa, eu não quero fazer nada, estou em pandemia. Não, vamos organizar. Você tem um espaço, está pequeno espaço, vamos aumentar. Foi quando eu vim para essa outra sala, montei 4 cadeiras, eu trouxe uma franquia de estética. Então, foi quando eu aumentei com coragem, porque foi no meio da pandemia. Só que no meio da pandemia, eu tive um crescimento de 400%. Nossa. Conta o segredo, Glória. Segredo milionário. Na pandemia, eu estava pensando e resolvendo o problema de pessoas que não tinha quem resolver. E não tinha, acredito que eram pessoas que não tinham tempo de parar suas atividades e foram forçadas a parar. Agora eu vou cuidar do meu sonho. Eu fui um caso desse. Eu não parava para cuidar de mim. Por quê? Era o tempo todo no escritório, produzindo. Tivemos que parar. Muitos pacientes gastavam dinheiro com viagens, com roupas, não tinham mais como viajar, investiram em si, em estética, em sorriso. Então, no meio da pandemia, tinham tempo e tinham dinheiro porque não tinham o que fazer. Então, a pandemia, para mim, foi um diferencial porque eu fiz o que ninguém queria fazer, que era trabalhar. O problema era a liga, então, né, Glória? A Glória tava assim. Não vamos exagerar, porque tudo que eu tava fazendo assim, eu tava colocando aqui. E outra coisa, tudo que eu ganho, então, 80% é colocado de volta na empresa. Você investe na própria empresa. 80% hoje, metricamente, o faturamento, 80% é colocado de volta na empresa. E qual é a importância para o empreendedor que está nos assistindo, tem medo de empreender, às vezes começou a faturar um pouco e não investe no seu negócio? Qual é a importância? O que é que você tem para falar para o pessoal que está nos assistindo? Hoje, eu faço a captação de vários pacientes pelas redes sociais. Aí, quando chega aqui, eu pergunto, o que lhe chamou a atenção? Porque hoje tem milhões de dentistas no Instagram. Faz a captação de informações. Isso. Justamente. O que lhe chamou a atenção? Os pacientes falam, o que me chamou a atenção foi a estrutura da clínica. Então, hoje, eu tenho uma estrutura graças ao investimento que eu faço aqui todos os dias. Olha aqui a estrutura aqui. Não é só hoje, não. Todos os pacientes são recebidos assim. De vez em quando tem um happy hour, Exatamente. Né? Pessoal, só sorriso lindo. Paciente que não mora aqui no Brasil vem fazer tratamento, eu coloco ele no spa. Então, assim, realmente eu faço um trabalho diferenciado, porque a gente precisa se diferenciar no mercado. Eu tenho que oferecer o que ninguém oferece,
que é o bem-estar em geral. Porque o dentista já é um procedimento ali invasivo, que muitas pessoas sentem medo e não gostam. Então, a gente tem que tornar aquele momento bem especial, né? Exato. E Eu confesso que eu fico meio tenso, né? Mas Tá. aqui fica muito legal porque a gente geralmente está assistindo um clipe, né? Tem o telão ali posicionado. Você fica tranquilo e até te confesso, a minha primeira opção era para fazer odonto quando fiz vestibular. Cheguei a fazer um vestibular, sabia desde pequeno, inclusive, eu tinha vontade e queria me especializar em bucomaxilofacial. Ah, e do nada eu saí dessa essa área. parte eu não sabia. Não, eu queria ser especialista em bucomaxilofacial, sabia que poderia operar a região da face. Achava muito interessante. Acabei enveredando para a área do direito, me encontrei, gosto de tudo que eu faço. Questão do empreendedorismo, para mim, é uma paixão muito grande, porque eu acabei me adaptando muito bem dentro dessa área. Glória, muito conhecimento. Tá? Você está transmitindo dicas valiosíssimas. E assim, como eu costumo sempre pedir, assim, três dicas de ouro que são fundamentais para quem quer empreender, quem quer virar sua chave e quer ter muito sucesso. 3 segredos milionários para quem está nos assistindo. Hoje, o que funcionou para mim é, primeiro, coragem. Porque a gente precisa, sem medo, colocar-se na situação de investir e de desenvolver o que a gente tem como objetivo. Segundo, sair da zona de conforto. Porque é muito cômodo, a gente às vezes está com um salário fixo, está ali acomodado, a gente fica estagnado. E terceiro, ouvir sempre o direcionamento de pessoas que realizaram o que eu quero fazer como objetivo e seguir os passos que ele já fez. Eu vou evitar muitas intercorrências que ele teve e eu não vou precisar ter. Então, a gente tem que pegar referências para poder copiar, entre aspas, e desenvolver o objetivo que a gente direcionou. Glória, muitíssimo obrigado. Estou muito feliz, aprendi muito. Agora, vocês me dão licença, porque eu vou aproveitar e fazer a limpeza, tá? Dos meus dentes bonitos, vou agendar dos meus filhos, da minha esposa que pediram, tá? E manter esse sorriso feliz e espero que vocês venham aqui, conheçam a clínica, procurem melhorar muito mais o sorriso de vocês, que aqui é sensacional. Então, até o nosso próximo episódio. Coloque aqui comentários, clica no sininho para receber as notificações, inscreva-se no canal e se você gostou ou também se não gostou, encaminha nosso canal para os amigos, para as pessoas se inscreverem e acompanhem aqui nosso trabalho.